Olá, estou de volta com o 14º filme do James Bond, 007 Na Mira dos Assassinos, A View to a Kill. É o sétimo e último filme com o Roger Moore. Ele já estava se sentindo muito incomodado pela idade. Nesse filme ele está com 58 anos e já não estava satisfeito em se ver nesse papel, né, se ver nas telas. Ele já queria ter saído da franquia nos últimos filmes, mas por insistência, né, muita insistência do produtor Cobie Broccoli, ele fez então essa última participação como James Bond. Nós estamos no ano de 1985 e a temática agora é a tecnologia. Esse filme vai falar sobre o Vale do Silício, sobre essa questão de microprocessadores, né, microchips, e toda a temática do filme vai tentar uma aproximação com o público mais jovem, né, para tentar refrescar, renovar também a franquia, né, de modo geral, apesar de que nunca deixou de fazer sucesso, né, sempre um sucesso maior do que o outro, praticamente, mas esse filme a gente já vê uma tentativa de renovação, tá? Tanto na música, algumas coisas deram certo, outras não, como a gente vai ver, mas houve aqui uma tentativa então de aproximação com o público mais jovem. Não vamos ter tanto aquela dualidade da Guerra Fria, apesar de ter a participação, sim, ali da KGB, do General Gogol está de volta, mas a temática aqui é o vilão é um pouco diferente, tá? O vilão aqui é o Max Zorin, interpretado pelo ator Christopher Walken, o Burt lá de Ruptura, da Apple TV, uma série que eu gosto muito também. Aqui ele está bem novinho, eu não tinha nem reconhecido, tá? E vem assim com um aspecto perturbador. Na verdade, ele é um experimento genético feito nos campos de concentração. Esse cientista estava fazendo testes genéticos com esteroides para a criação de seres mais fortes, mais inteligentes, e a maioria não deu certo, tá? Não estava dando certo, porém alguns poucos bebês sobreviveram, e no caso o Max Zorin é um desses bebês. Ele nasceu com uma inteligência muito alta, com muita força também, porém com um distúrbio psicológico, né? Ele é, na verdade, um sociopata, um psicopata. E ele cresceu então na Alemanha Oriental e se tornou um agente da KGB. Porém, em determinado momento, ele foge da Alemanha e vai para a França, se tornando ali um poderoso industrial, né, um poderoso empresário da indústria de petróleo e gás e também de tecnologia, e passa a ser então um capitalista. Então ele faz todo o ciclo, né? Ele começa como um produto ali dos nazistas, se torna um agente da KGB e depois foge para se tornar um capitalista. O filme começa com aquele prólogo, né, aquelas cenas iniciais. Dessa vez, esse prólogo está relacionado com a história. Ele começa então na Sibéria, onde o James Bond está investigando o que aconteceu com um outro agente, o 003. E ele encontra então o corpo do 003 e ali ele acha esse microchip, tá? Que era o objeto de investigação ali do agente local na Sibéria. Também é perseguido por agentes da KGB, né? Que estão atrás da mesma informação. E ali há novamente aquelas cenas ali na neve, tá? De perseguição, né? Os agentes russos perseguindo o James Bond. Então, tem sempre aquelas cenas iniciais de muita ação, né? O público do James Bond é um público que gosta muito, espera por essas cenas de ação que não são para mim as preferidas, né? Já expliquei aqui as minhas preferências nos filmes do James Bond, a questão mais histórica, mas muita gente, né, a maioria do público gosta muito das cenas de ação, então eles esperam ansiosamente por sempre uma coisa diferente, uma coisa assim mais desafiadora, né? E aqui então tem novamente aquelas cenas de perseguição na neve, inicialmente com o esqui, mas entra um elemento novo que é o snowboard.
o James Bond, dessa vez, ele escapa dos agentes ali usando uma prancha, né, de snowboard, que era um esporte que também veio a se popularizar aí na década de 80 e depois na década de 90, início, né, dos anos 90, ele passou a ser então um esporte olímpico. E a galera vai ao delírio, né, quando tem essas cenas, os grandes saltos. Apesar de que aqui, uma coisa que eu falei, que eles tentaram se aproximar do público mais jovem, a música que acompanha as cenas de ação não teve nada a ver, foi muito criticada, então ficou muito, assim, o pessoal não gostou, tá? Apesar das cenas terem sido assim maravilhosas e poderiam ter sido as melhores, né, de toda a franquia, mas com a música não deu muito certo. E analisando então esse microchip, eles descobrem que ele é idêntico a uma tecnologia nova que está sendo produzida no Vale do Silício, onde esse microprocessador tem uma proteção ao campo magnético de uma explosão nuclear, porque também era uma ameaça na época de que esses microchips que faziam parte de todos os eletrônicos, né, produzidos no planeta sofreriam danos caso houvesse alguma explosão nuclear e poderia inviabilizar toda a questão até mesmo da segurança, né, os equipamentos ali de segurança nacional, eles tinham esse microchip que estava muito vulnerável. Então, essa nova tecnologia trazia essa proteção extra para que não acontecesse esse problema, né, com os eletrônicos, só que a União Soviética já estava com o microchip idêntico, indicava que estava havendo vazamento de informação sigilosa, né, informação ali industrial, uma espionagem industrial mesmo, com esses microchips. Então essa vai ser a investigação do James Bond. E quem estava produzindo no Ocidente esses microchips eram justamente o Max Zorin, né, que passa a ser o início, o ponto de partida de investigação. O Max Zorin era também um criador de cavalos e esses cavalos dele, cavalos de corrida, eles eram sempre vencedores. Porém, eles não eram de uma raça de alto pedigree, digamos assim, tá? Eles eram uma raça ali secundária. Porém, na última volta da corrida, eles sempre acabavam arrancando muito e acabavam vencendo as corridas. Isso era uma coisa que era uma anomalia, uma coisa que não era explicada de forma alguma. E o James Bond, então, começa as suas investigações justamente por aí. Eles vão até uma corrida de cavalos, né? Vai todo mundo, vai a Miss Moneypenny, vai o Kill, o M, toda a turma ali do MI6 para essa corrida de cavalo. E ali a gente fica, então, conhecendo pela primeira vez o Max Zorin e a sua companheira, que é interpretada pela artista Grace Jones. Uma artista muito completa, né, com um visual bem exótico, principalmente para a época, e que foi mais uma tentativa, então, de se aproximar com o público mais jovem, né, trazendo essa coisa meio diferente, né, aquele físico dela, né, muito diferente. Ela era uma modelo e artista na época que estava fazendo muito sucesso. Ela, além de ser uma guarda-costas, né, segurança ali do Max Zorin, tem com ele também um relacionamento, tá? Mais próximo, mais íntimo. E as investigações começam em Paris, mais precisamente na Torre Eiffel, onde eles protagonizam ali também uma cena bastante tensa, tá? De perseguição. Há a morte ali de um agente local, né? Esses agentes locais que são parceiros do James Bond sempre se dão mal, né? E eles estão ali num jantar, tá? Numa apresentação com borboletas, uma coisa bem lúdica. Eles vão para conversar sobre a investigação e esse agente local, ele acaba sendo morto então pela Mayday. E ali o James Bond, então, e a Mayday protagonizam essa cena de perseguição na Torre Eiffel e ela faz uma cena de muita ação também, de muita tensão, que ela pula da Torre Eiffel de paraquedas. As filmagens desse salto foram bastante complicadas, tá, para a equipe de produção, tiveram que obter a aprovação de dezenas de órgãos da prefeitura, né, para poder ter essa autorização com a segurança e tudo. E então ela protagoniza essa cena
E depois também uma cena de fuga ali pela cidade de Paris, né? Então, mais uma cena de ação bastante icônica para os filmes do James Bond. Ali naquela perseguição, ele acaba perdendo o rastro da Mayday e do Zorin, mas depois eles ficam sabendo que ele iria promover um leilão de cavalos no seu Aras. Então, o James Bond vai disfarçado de comprador ou de vendedor, não me lembro, porque ali os convidados para esse evento seriam só pessoas milionárias, né, riquíssimas ali, membros da alta aristocracia. Então, o James Bond vai disfarçado como participante ali daquele leilão, interessado, né, nos cavalos. Esse leilão, ele se passa na locação ali nos arredores de Paris, que é justamente no Castelo de Chantilly, né? O pessoal mais antigo aí vai se lembrar, casamento do craque Ronaldo, né? Foi justamente nesse castelo. Então, esse Aras vai ser justamente nesse castelo de Chantilly, Chateau de Chantilly. E ali, então, ele vai disfarçado de uma pessoa muito rica e chega com um Rolls Royce, também dirigido ali por um agente local disfarçado de motorista. Esse Rolls Royce era do Cobie Broccoli, né, do produtor, era um carro pessoal dele. Então, ele cedeu ali o carro para as filmagens. Uma outra coisa também é que o James Bond chega com um jogo de malas todo da Louis Vuitton, completíssimo, né, guarda-chuva e tudo mais, então mais um símbolo ali de status, né, para demonstrar poder aquisitivo e pertencimento à aristocracia, né, então esse símbolo da marca Louis Vuitton faz parte aqui também do contexto do filme. Ali nas investigações, eles descobrem, então, o que estava acontecendo com os cavalos, porque eles não conseguiam entender, né, por que os cavalos tinham esse desempenho tão alto, não sendo de uma raça mais, de um pedigree mais alto. Na verdade, eles estavam implantando um microchip dentro dos cavalos e que era acionado remotamente durante as corridas, por isso eles nunca eram pegos no exame de doping. Então, eles estavam usando essa tecnologia ali com os cavalos. O James Bond vem a ser descoberto e a Mayday, ela acredita ter eliminado o James Bond, né? Todos ali acreditam, né, que o James Bond veio a ser, então, eliminado ali no castelo de Chantilly. Inclusive, depois disso, o próprio general Gogol vai até o Max Zorin tirar satisfação. Como assim, né? Você não tinha permissão para eliminar o 007, porque ele sabia que as retaliações, né, do MI6 seriam muito altas, e como um agente da KGB ele não poderia ter feito isso sem a autorização, né, da KGB. E ele fala, não, eu saí da corporação, eu não pertenço mais à agência KGB. Ele falou, olha, ninguém nunca deixa a KGB, né? Mandando aquele recado que é uma verdade na vida real também, né? E durante a sua estadia ali no castelo, ele percebe a presença de uma moça muito misteriosa, que aparentemente não tinha nada a ver com os cavalos ali, tá? E ele percebe que o Max Zorin entrega para ela um cheque de 5 milhões de dólares. Inclusive, ele usa uma copiadora ali para saber o que foi escrito no cheque. Também era um case da Louis Vuitton, né? Então, estava bem presente aí nessa parte do filme. E ele retoma as suas investigações justamente para descobrir quem seria, então, essa moça. Ele vai, então, até a cidade de São Francisco, na Califórnia, seguindo as pistas. Ele encontra essa moça na prefeitura de São Francisco e descobre que ela é a Stacy Sutton. Ela é uma herdeira de uma empresa de petróleo que está trabalhando como geóloga ali na prefeitura. O avô dela é que era fundador dessa grande empresa de petróleo e que tinha ficado de herança para ela, tá? Passou ali pelo seu pai e agora tinha sido passada para ela. E o Max Zorin, através de uma procuração falsa, tinha conseguido se apossar dessa empresa. Então, por isso ela está nessas tratativas ali para deixar isso quieto, deixar de lado esse processo contra o Max Zorin,
E foi por isso, então, que ele deu a ela esse cheque de US$ 5 milhões, mas ela ainda não tinha aceitado, né? Ela não tinha descontado o cheque e estava na dúvida ainda se ela iria aceitar ou não essa proposta. E em uma outra investigação paralela, o James Bond descobre que o Max Zorin está bombeando água do mar para dentro dos seus oleodutos dessa empresa de petróleo, o que era uma coisa que não poderia acontecer, né? Principalmente pela localização geográfica onde eles estão ali, que é nas proximidades daquela falha de Santo Andrés, ali na Califórnia, né, em São Francisco. Então, seria um risco muito grande fazer essa ação, né? Ele se aproxima ali da Stacy, se passando por um jornalista, tá? E conta para ela sobre essa questão que ele tinha descoberto sobre o Max Zorin. E ela, como geóloga, fala que não, que isso poderia acarretar ali em tremores de terra, né, que colocaria em risco toda a população daquela região. Essa falha de Santo Andrés, ela é bastante estável, tá? É uma junção ali de placas tectônicas, né? Mas é bastante estável e é extremamente monitorada por geólogos mesmo, né? E qual era então o plano do Max Zorin com tudo isso? Ele chama de Operação Main Strike. O objetivo dele é dominar todo o mercado de microchip, né, de microprocessadores. E o grande rival dele ali seria, então, o Vale do Silício, né, os empresários, as empresas ali do Vale do Silício. E ele quer destruir o Vale do Silício, inundando essa falha de Santo Andrés ou uma outra falha, que é um braço ali dessa falha de Santo Andrés, que é a falha de Hayward. Então, o objetivo dele é causar uma explosão e a inundação de todo o Vale do Silício ali nessa falha de Hayward. E é ali justamente onde vão se passar as cenas finais, né, do filme, aquelas cenas mais tensas. Ele, junto com a Stacy, vai tentar, então, impedir essa operação. O Max Zorin tinha se aliado a outros empresários forçadamente, né? Ele chama esses empresários para fazerem parte desse cartel junto com ele. A condição seria que eles pagassem US$ 100 milhões para o Zorin e metade dos lucros, e que era uma proposta assim bastante indecorosa, né? E um desses empresários, ele não aceitou. E nisso eles estavam em um balão e como ele não aceitou a proposta, ele foi convidado a se retirar do balão, né? Então os outros empresários se viram ali coagidos a concordarem com esse plano do Zorin. Essa cena é muito parecida com o filme Goldfinger, tá? Aliás, toda essa história, né, todo esse roteiro, praticamente é uma cópia ali de Goldfinger, adaptada, né? E então há essa correlação aqui também. E o próprio balão, que aparece acho que em 3 cenas, esse balão, esse dirigível, ele pertencia a uma empresa que estava patrocinando o filme, então por isso ele aparece tantas vezes. Inclusive, quando eles chegam, o Max Zorin e a Mayday chegam em São Francisco, eles chegam através desse balão, né, eles chegam nesse dirigível e veem na paisagem a ponte Golden Gate, né, que é um marco ali da cidade de São Francisco. E ali a Mayday fala a frase "What a view!" E ao que o Zorin responde "To a kill". Então fica aí o nome do filme, né? A View to a Kill, com essa frase aí dos dois quando eles chegam em São Francisco. Todas essas grandes obras, né, de engenharia que sempre estão nos filmes do James Bond, aqui no caso temos a Torre Eiffel, a ponte Golden Gate, o próprio castelo de Chantilly, né? E todas essas grandes construções, elas passam uma mensagem, tá? Não estão ali por acaso, sempre tem uma mensagem. Eles estão ali sempre para reforçar
o poderio da engenharia, da capacidade do Ocidente. Então, não só essas grandes obras da engenharia, como também a arquitetura clássica, né? A arquitetura neoclássica, que eu já percebi, eu já tinha, até me intrigava isso, né? Por que que todo filme, que cada cena, ela nunca está ali por acaso, cada segundo de cena foi deixado propositalmente, porque custa caríssimo, né? Cada, o tempo ali de filme é muito caro, então nenhuma cena vai ficar ao acaso, né? Ou só para preencher ali algum tipo de transição nem nada. Não, tudo tem um motivo. E todas as vezes aparecia a arquitetura neoclássica, aquela que se assemelha ao Parthenon, né, da Grécia, e eu ficava me perguntando o porquê disso, mas depois de muito refletir, e também é uma coisa meio óbvia, né? É porque todos as grandes edificações, ali os grandes prédios, principalmente nos Estados Unidos, elas têm essa arquitetura que lembra ali o Parthenon, justamente para reforçar esses fundamentos, né, que vêm lá da Grécia antiga e que são ali o berço da civilização ocidental, né? Então é sempre para reforçar o poderio do Ocidente. Aqui nós temos, como eu falei, na prefeitura de São Francisco, que é um prédio realmente belíssimo, que traz novamente essa imagem também, né? Então toda essa questão da arquitetura, das geometrias, das engenharias, isso sempre é reforçado nos filmes de James Bond. E ali nas cenas finais, ali no ápice, né, da tensão, o Max Zorin acaba fugindo juntamente com aquele cientista, né, que é seu aliado, deixando todos as pessoas que trabalhavam com ele, inclusive a Mayday, ali sofrendo aquela inundação, né, passando por aquela inundação. Então, quando a Mayday ela percebe que ela foi traída ali pelo Max Zorin, ela acaba mudando de lado e ajudando o James Bond a impedir a explosão, né? Então, frustrando assim os planos do Zorin. Ela dá a própria vida ali para impedir essa explosão, né? Porque seria algo que seria um desastre natural ali, um acidente muito grave. Então ela acaba tendo um ato heróico e deixa o filme assim, a participação dela, inclusive, né, mais interessante ali no filme, mais emocionante, né? E dessa forma eles conseguem então impedir esse plano do Max Zorin. Tem o embate final corpo a corpo, né, do James Bond com o Max Zorin, que começa ali no balão, no dirigível, e vai terminar ali na ponte Golden Gate, né, para ser ali a estrela do filme realmente. E é onde então se dá todo o desfecho da história. Ao mesmo tempo que está havendo essa investigação por parte ali do James Bond e seus aliados, tanto da CIA como do Sûreté, né, ali da França, está havendo também a mesma investigação por parte da KGB. Então, tem 2 agentes da KGB, que um deles ali, inclusive, é morto quando eles estão investigando aquela questão da água do mar, né? E tem ali uma outra agente com quem o James Bond vai ter um envolvimento, que era para ter sido a mesma daquela de um espião que me amava, mas a atriz acabou não aceitando também participar do papel, então houve a criação de um novo personagem, né, uma nova personagem aí feminina, uma agente da KGB, que vai também tentar ali competir pelas investigações, né, pelas pistas ali com o James Bond. A atriz que faz a Stacey Sutton, ela também não estava tão confortável, tá, com o seu papel ali, porque ela ali começa a aparecer muito a diferença de idade, né? Apesar de que ela já tinha 35 anos quando ela fez esse papel, mas ela tinha a aparência de ser muito mais jovem. E o Roger Moore ali já, né, beirando ali os 60 anos, então não houve aquela química entre os dois. Mas houve uma cena que fez menção a um meme da época, tá? Uma trend da época, digamos assim, que é quando o James Bond prepara o jantar dos dois, que ele faz ali uma quiche, né? Na verdade, isso era para fazer uma brincadeira com esse meme, porque tinha sido lançado na época um livro sobre para reforçar a masculinidade e tudo mais, e o título do livro era
Real Men Don't Eat Kitsch. E ali acabou tendo um efeito contrário, o tal do livro, porque os homens, aqueles fortões, né, artistas e esportistas, começaram a fazer propagandas justamente comendo a quiche, né? E aqui o James Bond, então, prepara essa quiche para o jantar dos dois, fazendo essa brincadeira com esse meme desse livro. E, por acaso, esse escritor do livro, no futuro, vai se tornar um roteirista de vários filmes do James Bond mais para frente. Algumas curiosidades do filme, ali no prólogo, aquelas cenas que se passam na Sibéria, né? Primeira vez que o James Bond está em território soviético, na verdade foram filmadas na Islândia e na Suíça. A música de abertura é uma das minhas preferidas, com a banda inglesa Duran Duran, de New Wave, e que eu era muito fã, nos meus 20 anos, eu era muito fã da banda Duran Duran, eu ainda sou, né, na verdade, mas eu ouvia muito, tinha ali uma fita cassete e ouvia muito. Então eles trazem a música com o mesmo título aí do filme, né, A View to a Kill, e fez muito sucesso. Na abertura também eles trazem uma estética com muito neon, né, que marcou também muitos anos 80. É uma abertura que traz muito aquela estética do David Bowie, que inclusive foi o primeiro convidado a fazer o papel do Max Zorin. Primeiramente foi dado a ele esse papel, acho que ele acabou recusando. Depois o papel foi passado, então foi oferecido ao cantor Sting, que tinha acabado de fazer o filme Duna, né? Ele era lá um dos vilões, né, do filme Duna também. E uma hora dessas eu vou fazer um vídeo sobre a série Duna também, que é uma outra paixão minha. Mas o Sting também acabou recusando e acabou caindo o papel então para o Christopher Walken, que se saiu muito bem nesse papel, né? Deixa eu só passar uma informação que eu acabei esquecendo do filme passado, o Octopussy, que foi lançado juntamente com um outro filme do 007, só que com o Sean Connery, Never Say Never Again. Esse filme era fora da franquia, estava sendo feito em paralelo e foi lançado praticamente ao mesmo tempo. Então houve naquele ano uma grande expectativa para ver quem iria se sair melhor, né? O James Bond do Sean Connery ou do Roger Moore. Na bilheteria de filmes ficou muito próximo, tá? Os dois arrecadaram milhões, porém o Roger Moore acabou arrecadando mais do que o do Sean Connery, então ele venceu ali essa batalha dos dois 007s, né, digamos assim. Mas também não foi uma diferença muito grande, os dois fizeram muito sucesso, mas o Roger Moore acabou se saindo melhor. Bom, gente, então sobre esse filme era isso, aqui a gente se despede do Roger Moore. Se tiver ficado alguma informação que passou despercebida, eu trago no próximo vídeo. Vocês também podem deixar nos comentários, tá? Se tiver algum complemento, alguma outra curiosidade que passou batido aí por mim, deixem aqui nos comentários, deixem o que vocês estão achando também. E por enquanto é isso. Se gostaram, deixem o like e até o próximo vídeo.